Boa tarde, chamo-me Antônio Ledor Mahinaca, sou estudante do ICIM, do curso de Gestão de Empresas. Este apresenta trabalho da Contabilidade Financeira 2, que vou falar da natureza e movimentação das contas. Este presente trabalho tem como sua estrutura a introdução, natureza e movimentação das contas do Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial de Moçambique. Meios financeiros, que é classe 1, investimentos e ativos biológicos, que é a classe 2, investimento de capital, que é a classe 3, contas a receber, contas a pagar, acréscimo e diferimentos, que é a classe 4, capital próprio, que é a classe 5, gastos e perdas, que é a classe 6, classe 7, rendimentos e ganhos, e classe 8, que é a classe dos resultados. A escrituração contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade: compras, vendas, pagamentos e recebimentos, gastos incorridos, rendimentos obtidos, contratos que originam direitos ou obrigações. Esse registro assenta no modelo de partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa conta e mais contas, por contrapartida, um crédito noutra conta. As contas são agrupadas de acordo com a sua natureza. E nós encontramos as contas do ativo, as contas do passivo, contas do capital próprio, gastos e contas de gastos e contas de rendimento. E as contas estão agrupadas em 8 classes, que é a classe 1, meios financeiros, classe 2, inventários e ativos biológicos, classe 3, investimento de capital, classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimo e diferimentos, classe 5, capital próprio, classe 6, gastos e perdas, classe 7, rendimentos e ganhos, e a classe 8, que é a classe dos resultados. Classe 1. Na classe 1, nós encontramos as seguintes subcontas: 1.1, caixa; 1.2, bancos; 1.2.1, depósito à ordem; 1.2.2, depósito com pré-aviso; 1.2.3, depósito a prazo; 1.3, investimentos financeiros; 1.3.1, derivados; 1.3.2, detidos para negociações; 1.3.3, outros investimentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Na conta 1.1, que é caixa, a entidade poderá ter necessidade de movimentar várias contas caixas em função das suas necessidades operacionais e da localização das suas entidades. Poderão ser criadas subcontas por cada tipo de caixa. A movimentação da conta 1.1 caixa depende da existência ou não um sistema de caixa. Quando não existe fundo fixo de caixa, debita-se pelas vendas e prestações de serviços a dinheiro e credita-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro, compras, dívidas a fornecedores, ordenados e salários. E quando existe fundo fixo de caixa, pela constituição do fundo fixo de caixa, através de levantamento de dinheiro para o caixa, debita-se 1.1, que é caixa, e vamos creditar a 1.2.1, que é a depósito de ordem, pelo reforço do valor do fundo fixo de caixa através de levantamento de dinheiro para o caixa. Debita-se 1.1 o caixa e credita-se 1.2.1, que é depósito da ordem, pela redução do valor do fundo fixo de caixa através de depósito da conta bancária do valor da redução. Debita-se pelo banco, ou seja, 1.2.1, que é depósito da ordem, e credita-se no caixa, que é 1.1. Conta 1.2.1, depósito da ordem. Debita-se pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, juros recebidos. E credita-se pelos pagamentos efetuados por cheque ou por transferências bancárias, liquidações de empréstimos, juros pagos. Apresentação. Os descobertos bancários devem ser registrados na conta 43111, sendo assim apresentados no balanço como empréstimos obtidos no passivo. Conta 122, depósito com pré-aviso. E conta 123,
depósito da ordem. Estas contas incluem depósitos com pré-aviso e depósitos a prazo, são debitadas pela Constituição ou reforço dos débitos, sendo creditadas pelo resgate total ou parcial desses depósitos. Conta 1.3. Outros investimentos financeiros. Esta conta visa reconhecer todos os instrumentos financeiros que não sejam caixa ou depósito bancário que não sejam banco, depósito à ordem, que sejam mensurados ao justo valor. Classe 2. Inventários e ativos biológicos. Nesta classe, encontramos as seguintes contas. 2.1 compras, 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados intermédios, 2.4 subprodutos, desperdícios, resíduos, refugos, 2.5 produtos ou serviços em curso, 2.6 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.7 ativos biológicos, 2.8 regularização e inventários, 2.9 ajustamentos para o valor realizável líquido. Conta 2.1 compras. Nesta conta existem as seguintes subcontas: 2.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.1.7 devolução de compras, 2.1.8 descontos e abatimentos em compras. No sistema de inventário permanente, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 ou 1.2.1, depósito da ordem. Caso se trate de compras a pronto pagamento ou da conta 4.2.1, fornecedores de conta corrente, ou 4.2.3, a criar, faturas em recepção e conferências, caso as compras sejam efetuadas a crédito. E credita-se pela transferência no final do exercício para as contas 2.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.1.3 a criar ativos biológicos. No sistema de inventários intermitente ou periódico, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito na conta 1.1 ou na conta 2.1.1, depois da ordem, caso se trate de compras pronto pagamento ou de conta 4.2.1, fornecedores de conta corrente, ou 4.2.3, a criar faturas em recepção e conferência, caso as compras sejam efetuadas a crédito. Credita-se pela transferência no final do exercício para as contas 2.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas auxiliares e materiais e 2.1.3 ativos biológicos. Conta 2.2 mercadorias. As mercadorias correspondem aos inventários adquiridos para revenda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade. Nesta conta, debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de mercadorias por contrapartida da conta 2.1, no sistema de inventário intermitente pelo valor das existências finais, determinando através da contagem física das mercadorias devidamente valorizadas. E credita-se no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.2. No sistema de inventário intermitente, pelo valor de existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.2. Conta 2.3, produtos acabados intermédios. Esta conta registra inventários produzidos pela empresa e que se encontram prontos para venda, bem como os inventários que normalmente tornam ao processo produtivo, mas que podem ser também comercializados tal como se encontra. Conta 2.4, produtos acabados, ou seja, subprodutos, desperdícios e resíduos e refugos. Esta conta possui as seguintes subcontas: 2.4.1 subprodutos, 2.4.2
desperdício, resíduos e refúgios. Os subprodutos são bens provenientes da atividade produtiva e que não são também comercializados, tal como os produtos principais, embora representam uma pequena parcela de rédito da entidade. O desperdício, resíduos e refúgios são bens derivados do processo produtivo que não sejam subprodutos. Conta 2.5. Produtos e serviços em curso. Os produtos e serviços em curso são os inventários que se encontram em processo de fabrico ou produção ou os serviços que se encontram em curso. Conta 2.6. Matérias-primas, auxiliares e materiais. Nesta conta, possui as subcontas. 2.6.1 matérias-primas, 2.6.2 matérias auxiliares, 2.6 materiais, 2.6.4 matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito. Nesta conta, debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras por contrapartida da conta 2.1.2. No sistema de inventário intermitente, pelo valor das existências finais determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizada, por crédito da conta 6.1.1.6, e acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.6, e no sistema de inventário intermitente pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.6. Conta 2.7. Ativos biológicos. Os ativos biológicos correspondem a animais, plantas, vivos que se enquadrem na atividade agrícola. Para esta conta existem as seguintes subcontas: 2.7.1 de produção, 2.7.1.1 animais, 2.7.1.2 plantas, 2.7.2 consumíveis, 2.7.2.1 animais, 2.7.2.2 plantas. Conta 2.8. Regularização de inventários. Esta conta destina-se a registrar as quebras, sobras, saídas e entradas por ofertas, bem como quaisquer outras variações nas contas de inventários não derivadas, de compras, vendas ou consumo. Não pode ser utilizada para registro de variações em relação a custos padrões. Nesta conta, debita-se pelas compras em inventários por crédito da conta 7642 e credita-se pelas ofertas de inventários a clientes por débitos da conta 6893. Conta 2.9. Ajustamentos para o valor realizável líquido. Esta conta tem como objetivo atender ao critério de mensuração dos inventários e, em certas circunstâncias, os ativos biológicos, os quais devem ser valorizados pelo menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. Trata-se de uma conta de natureza credora, deve ser creditada pelo reconhecimento das reduções dos inventários e ativos biológicos para o seu valor realizável líquido, por contrapartida da conta 641 sendo debitada pelas reversões de ajustamentos para o valor realizável líquido por contrapartida da conta 7411. Conta 2.10 a criar adiantamentos por conta de compras. Nesta conta devem ser contabilizados os adiantamentos efetuados por conta compras de inventários ou ativos biológicos cujo o preço esteja previamente fixado. Nesta conta, debita-se pelos adiantamentos efetuados por contrapartida da conta 121 depois da ordem e credita-se pela recepção da fatura por débito da conta 421 fornecedores conta corrente ou da 423 a criar faturas em recepção e conferência.
capital próprio. Esta classe apresenta as seguintes subcontas: 3.1 investimentos financeiros, 3.2 ativos tangíveis, 3.3 ativos intangíveis, 3.4 investimentos em curso, 3.5 ativos não correntes detidos para venda, 2.3 ativos tangíveis e de investimentos, 3.8 amortizações acumuladas, 3.9 imparidade acumulada de investimento de capital, conta 3.1 investimentos financeiros. Os investimentos financeiros que representam participações de capital são mensurados de acordo com os métodos no quadro apresentado no capítulo 9, conforme a norma de contabilidade e relato financeiro 20 e a norma 25. A classificação dos investimentos financeiros que representam participações de capital é muito importante, dado o diferente tratamento, quer em contas individuais, quer em contas consolidadas. Conta 3.1.1, investimento ou subsidiários. Segundo a norma de contabilidade e relato financeiro 20, uma subsidiária é uma entidade aqui se incluindo entidades não construídas em forma de sociedade, como por exemplo as parcerias, que é controlada exclusivo por uma outra entidade. Conta 3.1.2, investimentos em associados. Segundo a norma de contabilidade e relato financeiro 20, uma associada é uma entidade sobre a qual o investidor tenha influência significativa e que não seja nem uma subsidiária, nem um interesse no empreendimento conjunto. Conta 3.1.3, investimento em entidades conjuntamente controladas. Segundo a norma de contabilidade e relato financeiro 20, uma entidade conjuntamente controlada é um empreendimento conjunto que envolve o estabelecimento de uma sociedade, de uma parceria ou outra entidade em que cada empreendedor tenha um interesse. Conta 3.1.4, outros investimentos financeiros. Nesta conta são incluídos os investimentos em imóveis que não estejam afetos à atividade operacional da empresa. Conta 3.1.5, investimento dedicado até maturidade. Esta conta integra as aplicações financeiras de longo prazo dedicadas até a sua maturidade, por exemplo, obrigações. Conta 3.1.6, outros investimentos disponíveis para venda. Nesta conta incluem-se os investimentos que não pertencem a nenhuma das categorias anteriores. Conta 3.2, ativos tangíveis. Segundo a norma de contabilidade financeira 13, ativos tangíveis são itens tangíveis que sejam dedicados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamentos a terceiros ou para fins administrativos. Conta 3.2.1, construções. Respeita edifícios fabris, comerciais, administrativos e sociais, instalações desportivas e culturais para os colaboradores, etc. Refere-se também a outras construções tais como muros, silos, parques, albufeiras, canais, estradas e arruamentos, vias férreas, pistas de aviação, canais e docas. Conta 3.2.2, equipamento básico. Trata-se de um conjunto de instrumentos, máquinas, instalações e outros bens com os quais se realiza a extração, transformação e elaboração dos produtos ou prestação de serviço. Conta 3.2.6, ferramentas e utensílios. Nesta conta são contabilizados as ferramentas e utensílios com vida útil superior a 1 ano e com um valor mínimo a ser fixado pela entidade. Conta 3.2.7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Nesta conta são incluídos os ativos tangíveis relacionados com a atividade de exploração e de avaliação de recursos minerais que sejam contabilizáveis
nos termos da norma de contabilidade financeira 15. Conta 328, a criar equipamentos biológicos. Serão registrados nesta conta os animais e plantas vivas que reúnem os requisitos de reconhecimento como investimento e não se enquadram na atividade agrícola. Conta 329, outros ativos tangíveis. Nesta conta incluem-se os ativos fixos tangíveis não cobertos pelas contas anteriores. Conta 33, ativos intangíveis. Essa conta possui as seguintes subcontas: 331, despesas de desenvolvimento; 332, propriedade industrial e outros direitos; 333, goodwill; 334, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Entendemos que deverão ser criadas subcontas para 335, programas de computador; 336, direitos de superfície; 337, outros ativos intangíveis. Conta 331, despesa de desenvolvimento. Nesta conta, serão contabilizadas as despesas que, de acordo com a norma de contabilidade e relato financeiro 14, reúne as condições para serem contabilizadas. Conta 332, propriedades industriais e outros direitos. Esta conta inclui patentes, marcas, alvarás, licenças, privilégios, concessões e direitos de autor, bem como outros direitos e contratos assimilados. Nesta conta, debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com propriedade industrial e credita-se pela alienação da propriedade industrial. Conta 33, goodwill. Segundo a norma de contabilidade e relato financeiro 21, o goodwill responde a benefícios econômicos futuros resultados de ativos que não são capazes de ser individualmente identificados e separadamente reconhecidos. Conta 334, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Nesta conta são incluídos os ativos intangíveis relacionados com atividades de exploração e de avaliação de recursos minerais que estejam capitalizáveis nos termos da norma 15. Conta 335, a criar programa de computador. Debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com programa de computador e credita-se pela alienação dos programas de computador, caso não seja esse o negócio da entidade. Conta 336, a criar direitos de superfície. Nesta conta são registradas as despesas com direitos de superfície, direitos de utilização e terrenos de terceiros. Conta 337, a criar outros ativos intangíveis. São reconhecidos nesta conta quaisquer outros ativos intangíveis que não sejam transpasse, projeto de desenvolvimento, programa de computador e propriedade industrial. Conta 34, investimento em curso. A conta 34 possui as seguintes subcontas: 342, ativos tangíveis; 343, ativos intangíveis. Recomenda-se que a criação de subcontas abaixo indicados: 341, investimento financeiro em curso; 344, adiantamento por conta de investimento de capital. Conta 341, a criar investimento financeiro em curso. Nesta conta são contabilizados os custos com investimentos financeiros que se encontram em curso. Conta 342, ativos tangíveis em curso. Nesta conta são contabilizados os custos com ativos tangíveis que não se encontram ainda disponíveis para o seu uso pretendido. Conta 343, ativos intangíveis em curso. Nesta conta são contabilizados os custos com ativos intangíveis até a sua conclusão. Nesta conta dizer que debita-se pelos trabalhos para a própria entidade que cumprem os critérios de reconhecimento da conta 14 por contrapartida da conta 7 da norma 14, ou seja, em contrapartida da conta 733. E acredita-se pela transferência para os respectivos contas 33, conta 344, a criar adiantamento por conta de investimentos de capital. Nesta conta, deverão ser contabilizados adiantamentos efetuados por conta de investimento de capital. Conta 35, ativos
não correntes detidos para venda. Nesta conta, destina-se a registrar os ativos a que se refere da norma 22. Debita-se pela eventual reversão de redução em períodos anteriores da quantia escriturada por crédito da conta 7415 e credita-se pela diferença entre a quantia escriturada e o valor realizável líquido por débito da conta 642, ou seja, 645. Conta 36, ativos tangíveis de investimento. Segundo a norma de contabilidade e relato financeiro 16, são as propriedades deditas pelo dono ou pelo locatário numa alocação financeira para obter rendas ou valorização do capital ou para ambos. Conta 382, amortizações acumuladas, ativos tangíveis. Os ativos tangíveis devem ser amortizados em função do seu desaparecimento. Conta 383, amortizações acumuladas de ativos intangíveis. De acordo com a norma de contabilidade e relato financeiro 14, ativos intangíveis. Os ativos intangíveis poderão ser classificados quando a sua vida útil em dois tipos, com vida útil finita e vida útil indefinida. Ativos com vida útil finita. Os ativos com vida útil finita são amortizados. Os ativos com vida útil indefinida não são amortizados. Conta 39, imparidade acumulada de investimento e capital. Estas contas registram as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultam da aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 3. Conta 391, imparidade acumulada de investimento de capital e investimentos financeiros. Esta conta de natureza credora destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade nos investimentos financeiros. Conta 392, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos tangíveis. Esta conta de natureza credora destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade dos ativos tangíveis. Conta 393, imparidade acumulada de ativos de investimento de capital, ativos intangíveis. Esta conta, por natureza credora, destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade nos ativos intangíveis. Conta 398, a criar imparidade acumulada de investimento de capital, investimentos em curso. Esta conta, de natureza credora, destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade de investimento em curso. Classe 4. Contas a receber, contas a pagar, acréscimo e diferimento. Esta conta apresenta as seguintes contas: 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores, 4.7 perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, 4.8 provisões, 4.9 acréscimo e diferimentos. Conta 4.1 clientes, conta corrente. Esta conta representa as dívidas de clientes que não estão tituladas por letras ou outros títulos a receber. Conta 412, clientes, títulos a receber. Esta conta representa as dívidas de clientes que estão tituladas por letras e outros títulos e que não se encontram descontados em vencidas. A letra é um título de crédito pelo qual uma pessoa ou a entidade ordena ou o trem o pagamento de determinado valor a si ou outra pessoa ou entidade. Conta 418, cliente de cobrança duvidosa. Esta conta registra os saldos devedores de clientes cujo crédito é considerado duvidoso. Conta 419, adiantamento de cliente. Esta conta registra as entregas feitas à entidade relativas a fornecimentos sem preço fixado, efetuar a terceiros. Conta 42, fornecedor. Esta conta registra os movimentos com os vendedores de bens e serviços, com exceção dos destinados aos investidores da entidade. Conta 421, fornecedores, conta corrente. Esta conta,
de natureza credora indica-nos as dívidas a fornecedores de bens e serviços que não se encontram titulados por letras ou títulos de crédito. Conta 422, fornecedores de título a pagar. Esta conta por natureza credora representa as dívidas a fornecedores de bens e serviços que se encontram titulados por letras ou outros títulos de crédito. Conta 425, a criar faturas em recepção. Respeita as compras cujas faturas recebidas ou não estão por lançar nas subcontas da conta 421 por não terem chegado à entidade até essa data ou não terem sido ainda conferidos. Conta 429, adiantamento a fornecedores. Registra as entregas feitas pela entidade a fornecimentos a efetuar por terceiros. Conta 43, empréstimo obtidos. Esta conta por natureza credora registra os financiamentos obtidos pela entidade. Conta 44, Estado. Nesta conta registram-se as relações com o Estado. 441, imposto sobre rendimentos. Esta conta possui subcontas que são debitadas pelos pagamentos efetuados e pela estimativa de imposto sobre o rendimento a pagar, calculada no final do exercício, a qual se registrará a crédito da conta 4411, esta conta por débito da conta 851, imposto sobre rendimento, imposto corrente. 442, impostos retidos na fonte. Nesta conta encontramos as seguintes subcontas: 4421, rendimentos de trabalhos dependentes; 4422, rendimentos profissionais; 4423, rendimentos de capitais; 4424, rendimentos prediais; 4425, outros rendimentos. Conta 443, impostos sobre o valor acrescentado, ou seja, IVA. Nós encontramos as seguintes subcontas: 4431, IVA suportado; 4432, IVA dedutível; 4433, IVA liquidado; 4434, regularizações; 4435, IVA de apuramento; 4436, IVA liquidações oficiosas; 4437, IVA pagar; 4438, IVA recuperar; 4439, IVA reembolsos pedidos. Conta 444, restantes impostos. Esta conta nós encontramos as seguintes subcontas: 4441, imposto de selo; 4442, impostos autárquicos; conta 446, impostos diferidos. São registrados nesta conta os ativos por impostos diferidos que sejam reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis e os passivos por impostos diferidos que sejam reconhecidos para as diferenças temporárias. Conta 449, contribuições para o INSS. Esta conta registra as dívidas do INSS. Conta 45, outros devedores. Esta conta encontramos as seguintes subcontas: 451, pessoal; 452, subscritores de capital; 453, obrigacionistas; 454, devedores, sócios, acionistas ou proprietários; 455, subsídios a receber; 459, outros devedores. Conta 451, pessoal. Esta conta encontramos as seguintes subcontas: 4511, adiantamentos a órgãos sociais; 4512, adiantamentos aos trabalhadores; 4513, benefícios pós-emprego; 4518, outras operações com órgãos sociais; 4519, outras operações com trabalhadores. Conta 452, subscritores de capital. Nesta conta, por natureza devedora, registra as dívidas de subscritores de capital por capital subscrito e ainda não realizado. Conta 454, devedores, sócios, acionistas
ou proprietários. Esta conta possui as seguintes subcontas: 4541 empréstimos concedidos, 4542 adiantamentos por conta de lucros, 4543 resultados atribuídos, 4544 lucros disponíveis, 4549 outras operações. Conta 4 seja um fornecedor de investimento. Nesta conta, registra os movimentos com vendedores de bens e serviços com destino ao investimento da entidade. Conta 464. Credores por subscrições de liberados. Não liberados. Esta conta de natureza credora registra as dívidas da entidade por capital subscrito noutras entidades e ainda não realizados. Conta 467. Credores, sócios, acionistas ou proprietários. Esta conta registra os movimentos com detentores de capital social possuindo as seguintes contas: 4671 empréstimos obtidos, 4673 resultados atribuídos, 4674 lucros disponíveis. Conta 47 perdas por imparidade acumulada de contas a receber. Estas contas registram as diferenças acumuladas entre quantia registrada e o que resultam de aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 4. Conta 48, provisões. Esta conta serve para registrar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que a data do balanço seja a ocorrência provável ou certa, mas incerta quando ao seu valor datada de ocorrência. Conta 48. Provisões para processos judiciais em curso. Nesta conta, são contabilizadas as provisões para perdas estimativas, ou seja, estimadas com processos judiciais. Conta 482. Provisões para acidente de trabalho e doenças profissionais. Esta conta destina-se ao reconhecimento das provisões para gastos com acidentes de trabalho e doenças profissionais, os quais incluem indemnizações, cuidados médicos. Conta 483. Provisões para impostos. Nesta conta, são contabilizadas as perdas estimadas decorrentes de eventos ou decisões futuras, por exemplo, liquidações adicionais, disputas com administração fiscais, contingências fiscais, cujo perda seja considerada provável. Conta 484. Provisões para a construção de negócios. A norma de contabilidade e relato financeiro 24 estabelece critérios rígidos para o reconhecimento de provisões de restauração. Conta 485. Provisões para contratos onerosos. Um contrato oneroso é um contrato em que os custos inventáveis excedem o rédito previsto. E nesse caso, teremos que reconhecer de imediato a totalidade da perda prevista. Conta 486. Provisões para garantias a cliente. Nesta conta são contabilizadas as provisões, os gastos, ou seja, as provisões para os gastos previstas com garantias a clientes. Conta 487. Perdas em contratos de construção. Nesta conta são reconhecidas perdas em contratos de construção que não tenham sido reconhecidas pela aplicação do método da percentagem de acabamento. Conta 489. Outras provisões. Nesta conta serão reconhecidas provisões que não se enquadram nas contas anteriores. Conta 489. Acréscimo e deferimento. Esta conta deixa clara que os rendimentos e gastos devem ser reconhecidos no período em que são gerados ou incorridos. Conta 491. Acréscimo de gastos. Nesta conta, registra a contrapartida dos gastos que devem ser reconhecidos no próprio período, ainda não tenham documentação vinculativa, cuja despesa só venha a ocorrer em período ou períodos posteriores. Conta 492. Rendimentos diferidos. Os rendimentos diferidos referem-se a montantes recebidos ou faturas
e que corresponde a rendimentos de períodos futuros. Conta 493, acréscimo de rendimento. Esta conta registra a contrapartida dos rendimentos que devem ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja receita só venha a ocorrer em período ou períodos posteriores. Conta 494, gastos deferidos. Os gastos deferidos referem-se montantes pagos ou faturas por terceiro que correspondem a gastos de períodos seguintes. Classe 5, capital próprio. Esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as seguintes subcontas, ou seja, as seguintes contas: 5.1 capital, 5.2 ações ou cotas próprias, 5.3 prestações suplementares, 5.4 prêmios de emissão de ações ou cotas, 5.5 reservas, 5.6 excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, 5.8 outras variações de capital próprio, 5.9 resultados transitados. Conta 5.1. Esta conta evidencia o capital próprio ou capital social da empresa, da entidade, ou seja, da empresa. Conta 5.2. Ações ou cotas próprias. Esta conta evidencia as ações ou cotas próprias adquiridas pela entidade. Conta 5.3. Prestações suplementares. Nesta conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza de retorno do Código Comercial. Conta 5.4. Prêmios de emissões de ações ou cotas. Esta conta evidencia prêmio de emissões quando o valor das ações ou cotas subscritas e realizadas excede o valor nominal das ações ou cotas. 5.5 reservas. As reservas são divididas em 3 tipos: legais, estatuárias e livres. Conta 5.5.1, reservas legais. Nesta conta devem ser contabilizados como apropriações de lucros as reservas requeridas por lei. 5.5.2, reserva estatuária. São incluídas nesta conta as reservas requeridas pelos estatutos da entidade e que têm origem nos lucros da entidade. 5.5.3, reservas livres. As reservas livres correspondem à parcela de lucros da entidade que resulta após terem deliberado a apropriação do lucro em reservas legais, reservas estatuárias ou reservas de distribuição de dividendos. Conta 5.6, excedentes de valorização de ativos tangíveis e intangíveis. Os ativos tangíveis e intangíveis poderão ser mensurados pelo modelo justo-valor. Neste caso, a contrapartida da diferença entre o montante escriturado é, regra geral, contabilizada nesta conta dos capitais próprios. Conta 5.7, a criar ajustamento de investimentos financeiros. Esta conta destina-se a evidenciar os ajustamentos de investimentos financeiros, nomeadamente aqueles decorrentes da aplicação do método da equivalência. Conta 5.8, outras variações no capital próprio. Nesta conta serão contabilizadas variações no capital próprio da entidade que não se enquadrem nas contas existentes. Conta 5.9, resultados transitados. Nesta conta representa os resultados do exercício anteriores que não foram objeto de aplicação específica, por exemplo, para a reserva legal, para a distribuição dos detentores de capital ou para outras reservas. Classe 6, gastos e perdas. Na classe 6, os gastos e perdas da entidade correspondentes às seguintes contas: 6.1, gasto de inventário; 6.2, gasto com pessoal; 6.3, fornecimento e serviços de terceiros; 6.4, perdas por imparidade do período; 6.5, amortizações do período; 6.6, provisões do período; 6.7, perdas por redução do justo valor; 6.8, outros gastos e perdas operacionais; 6.9, gastos e perdas financeiras. Conta 6.1, custos de inventários. Nesta conta possui as seguintes subcontas: 6.1, custo dos inventários vendidos ou consumidos; 6.1.2, variação da produção;
Conta 612. Variação da produção. Esta conta destina-se a evidenciar a variação entre o saldo inicial e o saldo final dos inventários relacionados com a produção da entidade. Por tal motivo, o seu saldo pode ser credor quando existe um aumento dos inventários relacionados com a produção, ou pode ser devedor quando existe uma diminuição desses inventários. Conta 6.2, gasto com o pessoal. Esta conta registra as remunerações ao pessoal e órgãos sociais, bem como os encargos da entidade sobre essas remunerações. Conta 6.2.1, remuneração de órgãos sociais. Nesta conta, incluem-se as remunerações dos órgãos sociais da entidade, mesa da Assembleia Geral, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal ou Fiscal Único, Conselho Geral, Direção, etc. Conta 6.2.2, remunerações dos trabalhadores. Nesta conta, registram-se os ordenados e salários líquidos do pessoal, bem como as remunerações adicionais, e mesma deve ser subdividida por tipos de remuneração: ordenados e salários, horas extraordinárias, subsídios de Natal, subsídio de férias, prêmios, comissões, etc. Classe 623, encargos sobre remunerações. Nesta conta são contabilizados encargos sobre remunerações que sejam suportados pela entidade patronal. Classe 624, benefícios pós-emprego. Nesta conta deverão ser contabilizados os gastos com planos de pensões referentes aos membros dos órgãos sociais e aos trabalhadores, bem como os gastos com benefícios pós-emprego, que não sejam pensões. Conta 625, ajudas de custo. Inclui ajudas atribuídas ao pessoal da entidade quando estes se deslocam ao serviço da entidade. Conta 626, indemnizações. Esta conta registra os gastos com indemnizações ao pessoal e aos órgãos sociais, como, por exemplo, com sessões de contrato de trabalho. Conta 627, seguros de acidente no trabalho e doenças profissionais. Esta conta registra os gastos com prêmios, seguros de acidente de trabalhos ou doenças profissionais. Conta 628, gastos de ações sociais. Nesta conta são contabilizados os gastos da entidade com ação social. Conta 628, outros gastos com o pessoal. Nesta conta são incluídos os gastos com o pessoal não previstos nas contas anteriores. Conta 6.3, fornecimento de serviços e a terceiros. Nesta conta são registrados os gastos com bens consumidos imediato com os serviços prestados por terceiros. Esta conta possui as seguintes subcontas: 6.3.1, subcontratos; 6.3.2, fornecimento de serviços. Conta 6.4, perdas por imparidade. Nesta conta possui as seguintes subcontas: 6.4.1, ajustamento de inventários para o valor realizável líquido; 6.4.2, investimentos financeiros; 6.4.3, ativos tangíveis; 6.4.4, ativos intangíveis; 6.4.5, ativos não correntes dedicados para venda; 6.4.6, ativos tangíveis de investimento; 6.4.7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais; 6.4.8, contas a receber. Conta 6.5, amortizações de período. Nesta conta são contabilizados os gastos de amortizações dos ativos tangíveis, dos ativos intangíveis, dos ativos tangíveis, dos investimentos e dos ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Conta 6.6, provisões do período. Nesta conta devem ser contabilizados os gastos com previsões constituídas ou reforçadas do período, de acordo com os critérios da norma de contabilidade relato financeiro 24. Conta 6.7, perdas de reduções de justo valor. Esta conta possui as seguintes subcontas: 6.7.1, instrumentos financeiros; 6.7.2, ativos intangíveis de investimento; 6.7.3, ativos biológicos. 6.8, outros gastos e perdas operacionais. Nesta conta possui as seguintes subcontas: 6.8.1, despesas de investigação e pesquisa; 6.8.2,
impostos e taxas, 683, perdas de investimento e capital, 684, perdas de investimento e ativos biológicos, 689, outros gastos operacionais. Conta 681, despesas de investimento e pesquisa. Nesta conta, são contabilizadas as despesas com investigação e pesquisa, as quais, nos termos de norma de contabilidade financeira 14 e relato financeiro 14, deverão ser sempre lançados como gastos do período. Conta 682, taxas, impostos e taxas. Nesta conta registram-se os gastos com impostos e taxas, com exceção dos impostos sobre lucros, que são contabilizados na conta 85. 683, perdas de investimento e capital. Nesta conta são contabilizados os gastos e perdas com investimento e capital. Conta 684, perdas de investimento e ativos biológicos. Nesta conta reconhecem as perdas de investimentos provenientes de sinistros, quebras e outros. Conta 689, outros gastos operacionais. Esta conta destina-se ao reconhecimento de gastos e perdas não previstas nas demais contas da classe 6. Conta 609, gastos e perdas financeiras. Nesta conta registram-se os gastos com empréstimos obtidos, bem como as diferenças de câmbio desfavoráveis, os descontos de pronto pagamento cedidos e gastos com serviços bancários. Conta 695, descontos de pronto pagamento concedido. Nesta conta são incluídos os descontos de pronto pagamento cedidos, quer que sejam incluídos na fatura, quer que sejam atribuídos posteriormente. Classe 7. Rendimentos e ganhos financeiros. Esta classe apresenta as seguintes subcontas: 7.1 vendas, 7.2 prestação de serviços, 7.3 investimentos realizados pela própria empresa, 7.4 reversões de período, 7.5 rendimentos suplementares, 7.6 outros rendimentos e ganhos operacionais, 7.8 rendimentos e ganhos financeiros, 7.9 ganhos por aumento do justo valor. Conta 7.1 vendas. Esta conta deve ser movimentada pelo valor da fatura deduzido o IVA e outros impostos incidentes sobre as vendas e sem descontos comerciais. Conta 7.1 mercadorias. Nesta conta são registradas as vendas de mercadorias. As mercadorias correspondem aos adquiridos pela entidade com destino à venda. 7.1.2 produtos acabados intermédios. Nesta conta são registradas as vendas de produtos acabados e intermédios que correspondem a bens provenientes da atividade produtiva da entidade. 7.1.3 produtos, subprodutos, desperdício e resíduos e refúgios. Esta conta serão registradas as vendas de bens e serviços de natureza secundária provenientes da atividade produtiva, sendo os subprodutos obtidos simultaneamente com os produtos principais. 7.1.4 ativos biológicos. Nesta conta serão incluídos as vendas de ativos biológicos, animais e plantas vivas. Conta 7.1 prestação de serviços. Esta conta respeita os trabalhos e serviços prestados que sejam próprios dos objetivos ou finalidades principais da entidade. Conta 7.3 investimentos realizados pela própria empresa. Nesta conta são registrados e registra os trabalhos efetuados pela própria entidade, aplicando-se meios próprios ou adquiridos para o efeito e que destinam aos seus investimentos. Conta 7.4 provisões do período. Nesta conta são contabilizados as reservas de gasto, reconhecimento, amortizações por perdas de imparidade e provisões. Conta 7.8 rendimentos suplementares. Nesta conta registram-se rendimentos não relacionados com o objetivo principal da empresa. Conta 7.8. 7.6 outros rendimentos, ganhos profissionais. Nesta conta de natureza residual registra os rendimentos da entidade não correspondidos nas contas 7.1 a conta 7.8 e que não sejam rendimentos de financiamentos da conta 7.8. 7.6.8 subsídios para investimento. Esta conta registra
a parcela dos subsídios associados a ativos reconhecidos como rendimentos. Conta 762, subsídios de exploração. Nesta condição, contabilizados subsídios recebidos que se destinam a compensar a entidade por gastos realizados ou complementar ao seu rendimento. Conta 763, ganhos de investimento de capital. Nesta condição, contabilizados os ganhos com os investimentos de capital. Conta 764, ganhos em inventários e ativos biológicos. Nesta conta reconhecem-se os gastos em inventários e ativos biológicos provenientes de sinistros, sobras. Conta 769, outros rendimentos alheios ao valor acrescentado. Esta conta de natureza residual destina-se ao reconhecimento de não previstos nas demais contas da classe 7, 8 rendimentos e ganho financeiro. Nesta conta registram-se os rendimentos e ganhos financeiros. Conta 782, rendimentos de ativos tangíveis de investimento. As rendas e outros rendimentos em ativos tangíveis de investimento devem ser reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. Conta 783, rendimento de investimentos financeiros. Nesta conta registram-se os rendimentos obtidos de instrumentos financeiros, normalmente dividendos de participações financeiras. Conta 785, descontos de pronto pagamento obtidos. Nesta conta são incluídos os descontos do pronto pagamento obtidos, quer que sejam incluídos na fatura, quer que sejam atribuídos posteriormente. Conta 79, ganhos por aumento ao justo valor. Nesta conta são registrados os ganhos por aumentos do justo valor quando se adota o método do justo valor e contrapartida a variação do justo valor vai para os resultados. Classe 8, resultados. Esta classe evidencia o resultado do período e eventual distribuição antecipada desse resultado, integrando as seguintes subcontas. As seguintes contas: 8.1, resultados operacionais; 8.2, resultados financeiros; 8.3, resultados correntes; 8.5, imposto sobre o rendimento; 8.8, resultado líquido do período; 8.9, dividendos antecipados. Conta 8.1, resultados operacionais. As contas de 6.1 a 6.8 e 7.1 a 7.6 são saldadas no final de cada exercício por transferência para esta conta. Assim, esta conta é debitada no final do exercício pelo saldo das contas 6.1 a 6.8, sendo creditada pelo saldo das contas 7.1 a 7.6. Quando o saldo desta conta é credor, significa que os rendimentos operacionais excederam os gastos operacionais. Se o saldo for devedor, isso que significa que os gastos operacionais excederam os rendimentos operacionais da conta. Conta 682, resultados financeiros. No final do ano, o resultado das contas 6.9 e 7.8 são transferidos para esta conta. Quando o saldo desta conta é credor, significa que, em termos líquidos, a entidade apurou rendimentos e ganhos financeiros. Se o saldo for devedor, isso significa que a entidade tem gastos financeiros líquidos. Conta 8.3, resultados correntes. No final do ano, os saldos das contas 8.1 e 8.2 são transferidos para esta conta. Assim, o resultado corrente é positivo, ou seja, tem lucro, quando esta conta tem saldo credor. Quando o saldo desta conta for devedor, isso significa que tem prejuízo, ou seja, o saldo é negativo. Conta 5.8, imposto sobre o rendimento. Esta conta é subdividida em duas contas: 8.5.1, impostos correntes, ou 5.2, impostos diferidos. Conta 8.8, resultado líquido do período. No final do ano, os saldos das contas 8.3 e 8.5 são transferidos para esta conta. O saldo desta conta representa o resultado líquido do período corrente. Caso o saldo seja devedor, isso significa que a empresa apurou prejuízo. Se o saldo for credor, a empresa apurou lucro. Conta 8.9, dividendos antecipados.
quando cumpridas as disposições legais e estatuárias aplicáveis, seja deliberada a distribuição antecipada de dividendos, o saldo da conta 89 deve ser transferido para a conta 59. Termino por aqui. Obrigado.